Boa tarde. Estamos aqui agora para gravar a parte 3 da aula 3. Olha, parece até um pleonasmo, né? Aula 3, parte 3 da aula 3. Nessa parte 3, a gente vai tratar de aval e protesto. São dois institutos um pouco mais simplórios. Eu também tentei fazer o máximo possível de sucinto, de resumido aqui os slides da nossa conversa, realmente para que você possa ter aí um entendimento e conseguir entender o que são esses institutos aqui dentro do direito cambiário. Então, dando a continuidade, mais uma vez eu me resguardo a questão da fonte doutrinária. Eu estou baseando a minha aula aqui no livro 2 do professor Marlon Tomasetti. Então, o aval, você vai encontrar a fonte doutrinária lá no capítulo 9 e o protesto no capítulo 11. Então, são dois institutos aqui do direito cambiário e que vão fazer ali toda a importância com relação ao que a gente já falou do aceite e com relação ao endosso. Então, começando aqui com a questão do aval, conceito de aval. Prof, o que é aval? Aval, ou ser avalista, é um ato cambiário pelo qual uma pessoa, o avalista, se obriga, se compromete a pagar um título de crédito nas mesmas condições do devedor desse título, que é o avalizado. Então, o avalista ajuda a garantir o pagamento do título. Então, nesse sentido, quem vai advogar aí no direito civil, no direito empresarial, nessa parte de direito bancário, a parte que eu atuo, raramente você vai pegar um contrato, uma cédula de crédito bancário ou alguma outro título aqui do banco que não vai ter um avalista. Ainda hoje eu respondi aqui um dos clientes meu mandando um áudio pelo WhatsApp, que estava dizendo, mas doutor, por que eu estou sendo cobrado junto aqui na empresa do meu filho? Porque você é o avalista, você assinou como devedor. Então, cuidado, corram quando alguém apresentar um documento para vocês pedindo para vocês serem avalista. Avalista é a mesma coisa que devedor. Ele ajuda a garantir o pagamento da obrigação. O último travessãozinho que eu anoto ali, segundo a Lei Uniforme de Genebra, artigo 47, na questão do aval, o avalista, não é possível se invocar o benefício de ordem. Lembra o que é o benefício de ordem? Executar primeiro os bens ali, esgotar os bens do devedor, para depois vir atrás aqui dos meus bens. Na questão do aval, não existe essa possibilidade de benefício de ordem. Então, se eu fosse você, eu faria essa anotação aí no seu cadernão, de que o aval nos títulos de crédito, eu não posso pedir, eu não posso invocar o benefício de ordem, porque a Lei Uniforme de Genebra não traz essa possibilidade. Como é que é a forma, como é que eu faço para ser avalista, como é que eu verifico se realmente aqui o meu cliente, se for aí no NPJ, o meu assistido é avalista? Expressão de vontade no próprio título. Poxa, mas eu já falei isso. Verdade. Tanto o aceite, quanto o endosso, quanto o aval é manifestação de vontade das pessoas ali no título de crédito. Como é que é feito isso? Com assinatura no próprio título. Professor, mas se eu pegar um título que atrás tem só a assinatura da pessoa, eu vou achar que é o quê? Que é aceite, que é endosso ou que é aval? Olha, cuidado com essa pergunta e cuidado com o que você vai fazer. O aceite ele tem que ser o quê? Indicado, lembra? Assinatura do sacado. O endosso subentende que é quando você assina atrás. O avalista, né, também tem que ser identificado. Então, normalmente a assinatura do avalista está embaixo da assinatura do devedor principal. Então, eu atuo bastante nessa área do direito bancário e quase todos os contratos bancários que eu vejo, né, a instituição financeira tem corpo jurídico bom, inteligente, né, não vai emprestar dinheiro, não vai fazer contrato com uma única garantia, com um único garantidor. Então ele vai lá e pega a figura do avalista e coloca ali como, a gente acabou de ver, como quem é também devedor da obrigação. Então cuidado, ser avalista é bem complicado. A questão da outorga conjugal. O que é outorga conjugal, né? O que a gente chama de outorga uxória. O que é isso?
O cônjuge, né, o seu par aí, a sua esposa, o seu esposo, ele precisa ser, eu preciso colher a assinatura dele quando eu vou quando eu vou me tornar avalista. Olha só, quando eu vou me tornar avalista, regra geral, eu preciso da manifestação apenas daquele que está se obrigando. Mas, né, o Instituto do Aval, ele é lá remonta à Idade Média, mas a gente tem aqui no Brasil a nossa renovação da legislação civil em 2002. E com a vigência do Código Civil em 2002, lá no artigo 1647, passou a constar que é obrigatória a outorga uxória, ou seja, a outorga conjugal, naquele caso em que as pessoas são casadas, evidentemente, qual é o seu estado civil? Casado. Então, eu sou casado, eu preciso colher a assinatura do meu cônjuge. Ah, mas por quê, prof? Gente, aval não é devedor? Aval é devedor. Então, se eu estou me comprometendo a ficar aqui devedor numa determinada obrigação, isso aqui pode afetar o meu patrimônio pessoal. E quando eu sou casado, né, o casamento devia ser visto como sociedade. Pera lá, professor, mas eu posso casar em separação total de bens, separação parcial, que inclusive é o regime agora vigente do Código Civil, ou comunhão universal de bens. Então, bem lembrado, meu caro aluno. Quando você for casado na separação total de bens, quer dizer que os seus bens e os bens do seu cônjuge não se comunicam. Então não tem o porquê eu pegar a assinatura dele aqui, colher a ciência dele, se eu estou dando um aval, se eu sou casado no regime da separação absoluta de bens. Agora, se eu for casado na separação parcial de bens ou na comunhão universal de bens, e eu estou dando um aval, eu posso ter o patrimônio aqui do casal afetado, né? Se for a comunhão parcial, aquilo que construiu depois do casamento é comum. Se for a comunhão universal, não tem nem o que falar, tudo é de todo mundo, então pode vir a ser afetado e, de acordo com o artigo 1647, precisa sim da assinatura do cônjuge. Eu, como advogado de direito bancário, quando pego ali um contrato bancário que eu sei que a pessoa é casada, está sentada ali na minha frente, a primeira coisa que eu procuro é verificar se tem a assinatura da esposa, né? Normalmente é o marido que toma conta dos negócios, né? Se for a esposa, a mesma coisa, eu pergunto para ela, cadê o seu marido assinou? Né? Qual o regime de casamento de vocês? Então, cuidado com isso, que isso aqui é importante e a gente tem que saber isso aqui. Aval limitado. Professor, existe essa figura do aval limitado? Olha lá no meu primeiro travessão. Existe a possibilidade de eu garantir menos do que a dívida toda. Isso aí é comum? Não é muito comum. Então, quando você vai prestar um aval limitado, tem que estar expresso. Olha, o valor da dívida é 5 mil, mas eu só concordo em ser avalista de 2 mil reais. Então, eu tenho que colocar isso de forma expressa. Se eu não colocar isso de forma expressa, eu sou devedor junto com o devedor principal e devo a obrigação, o valor inteiro. Neste caso do aval, a lei uniforme, lá no artigo 30, a LUG, Lei Uniforme de Genebra, permite o aval parcial, que é isso que eu acabei de falar. No direito civil, não é possível o aval parcial, mas aqui no título de crédito é possível sim o aval parcial. Nos títulos de crédito atípico, professor, eu já nem lembro mais o que é título de crédito atípico. Então vamos fazer aqui um spoilerzinho rapidinho, um remember. Títulos de crédito típicos são aqueles criados pelo direito empresarial aqui, pelo título de crédito. Letras de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. Títulos de crédito atípico são aqueles títulos de crédito criados pelos particulares. É possível? É possível, desde que eu preencha os requisitos legais. Ah, todo título de crédito atípico é um título executivo? Eu adoro essa afirmação. Não necessariamente, então cuidado. Né? Lá no 7841 vai estar falando da executoriedade dos títulos de crédito típico. Os títulos de crédito atípico, regra geral, são só títulos de crédito, não são títulos executivos. Quando você colhe a assinatura de duas testemunhas, aí eles se encaixam lá no inciso 3 do 784 do CPC, aí é uma outra conversa. Você que foi meu aluno, com certeza vai pegar a assinatura de duas testemunhas. Então, aqui recapitulando.
No aval para títulos de crédito é possível eu dar o aval parcial, então o aval limitado, eu não vou avalizar toda a obrigação, vou avalizar apenas, vou garantir apenas parte da obrigação. E se o título de crédito for atípico, aquele que é criado entre as partes, que não é letra de câmbio, não é nota promissória, não é cheque e não é duplicata, aí fica vedado a possibilidade do aval parcial. Responsabilidade do avalista. Então, pelo princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, normalmente o avalista, a gente não entra em discussão ali se ele fez o negócio, se ele não fez o negócio, por quê? Aval é garantia. Então, se aval é garantia, não necessariamente ele participou ali do negócio jurídico, ele está justamente só garantindo o pagamento. Então, cuidado com isso. Não adianta entrar com tese de discussão, embargos de execução, é porque o avalista não participou do contrato, não sabe o que as cláusulas contratuais. Princípio, abstração e autonomia dos títulos de crédito. Você não foi obrigado, ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você ser avalista, mas você pôs a sua assinatura, você se obrigou, você se... Segundo travessão aí do nosso slide, transmissão aos seus herdeiros, artigo 1792 do Código Civil. A garantia é tão séria, gente, tão complicada, que é o que eu disse ali no comecinho da aula, não sejam avalistas de ninguém, que o aval vai ser transmitido aos seus herdeiros se você passar dessa para a terra do pé junto. Olha que horror, complicado, hein? Então o aval transmite-se aos seus herdeiros. O direito do avalista, qual que é o direito que o avalista tem com relação aos obrigados? Apenas com relação a devedores anteriores. Então, digamos que numa letra de câmbio foi colocado ali vários endossos, ela foi transmitida várias vezes. E eu fui convidado a ser avalista de um dos endossantes ali do título de crédito. E eu coloquei, sou avalista do endossante 3. Então, se eu vier a efetuar esse pagamento da obrigação, eu só avalizei esse, concorda? Então, os anteriores endossos ali eu posso cobrar deles. Só dos anteriores e se existir. Então, cuidado aqui, faz esse raciocínio junto comigo. Aqui eu fiz um comparativo entre fiança e aval. Todos os alunos adoram perguntar isso para mim em sala de aula. Então, aqui, respondendo as perguntas de vocês, eu estou gravando a diferença de aval e fiança. Então, aval é um instituto do título de crédito, dos títulos de crédito. Já a fiança, ela pode ser prestada em qualquer obrigação. Então, eu posso fazer um contrato de locação, por exemplo, com fiança. Mas eu posso fazer um contrato de locação com o avalista? O aval é para títulos de crédito e não para o resto do direito. Então, lá no direito de locação, tudo bem que lá tem lei própria, né? Mas seria o caso aqui de fiador e não de avalista. Mas na prática as pessoas falam tudo igual. Olha, deixa as pessoas, você não é as pessoas, você é meu aluno, então você está aprendendo. Aval é para títulos de crédito, fiança você usa para todo o resto aí dos contratos que você quiser, das coisas, das obrigações que você quiser fazer. No caso do aval, é uma obrigação autônoma, no entanto que ela se transmite aos herdeiros. No caso da fiança, é uma obrigação acessória. Então, no caso da obrigação acessória, ela é diferente da obrigação autônoma, concorda? Então, o aval ele pode persistir. A questão aqui da fiança, em não existindo a obrigação principal, a acessória também não vai existir. No aval, eu contei para vocês que a lei uniforme proíbe o benefício de ordem, o que é péssimo para o avalista, concorda? Então, não tem como invocar o esgotamento dos bens do devedor principal para depois vir atrás aqui dos bens do avalista. Já na fiança, então você que prestou fiança para o seu amigo no contrato de locação aí da kitnet universitária, você pode exigir sim o benefício de ordem e pedir para que primeiro faça o esgotamento aí dos bens do seu afiançado. Então, essas aqui são as características principais da diferença de aval e fiança. Se você conseguir guardar que aval ela é aplicada aos títulos de crédito, você já acerta 50% das questões. Porque daí você vai lembrar que o aval é do título de crédito, é uma obrigação autônoma e não se pode exigir o benefício de ordem. A fiança eu aplico onde eu quiser, né? Menos aqui na questão dos títulos de crédito, que o aval é mais adequado. É uma obrigação acessória
e daí sim eu posso pedir o benefício de ordem, porque ela é uma obrigação acessória. Protesto, parte 4 aqui da aula 3, finalizando. Então, prof, o que é protesto que eu escuto tanto falar por aí? Protesto é um meio solene de se provar a inadimplência ou o descumprimento aí de uma obrigação originada, né, em títulos de crédito ou outros documentos que possam, porventura, virem aqui a demonstrar aqui que você é devedor de um valor aí, de uma obrigação. Então, o protesto ele serve para provar inadimplência. Não queiram ser protestados, é bem ruim. Então, agora a gente vai ver ali alguns efeitos do protesto. Aqui eu coloco até essa gravura para lembrar você, ó, protestado. Poxa vida, que horrível. Entendeu? Tipos de protesto. Poxa, tem tipo de protesto, prof? Tem sim, tem 2 tipos de protesto. Aquele que a gente falou lá na aula parte 1, né? Parte 1 da aula 3, que a gente falou da questão do aceite. Quando o sacado não quer pôr o aceite ali no título de crédito, ele não quer se obrigar, a gente vai lá e faz o protesto por falta de aceite para poder vencer vencimento antecipado da obrigação. Hoje em dia isso aqui está um pouquinho em desuso, porque a gente ainda não usa aqui com certa frequência os títulos de crédito. Hoje tem Pix, tem cartão de crédito, nós temos outras coisas que facilitaram aqui a circulação de riquezas. E nós temos o protesto por falta de pagamento, que é o mais usual. Se você aí é devedor contumaz, você já deve ter sido protestado alguma vez na vida. Eu, graças a Deus, não fui protestado, tenho até medo do protesto. Deus me livre. Procedimento. Como é que é feito o procedimento do protesto? O título é levado ao tabelionato de protestos, né? Se for por falta de aceite, prof, onde que eu faço o protesto? Domicílio do sacado, né? Não era lá que ele era para pagar, então eu vou no domicílio do sacado. Protesto por falta de pagamento, onde que eu vou? Eu vou no local indicado para pagamento. Se for o domicílio do sacado. Se tiver sido indicado um outro domicílio para efetuar o pagamento, o protesto deve ser feito no domicílio de onde deveria ocorrer o pagamento. Isso aí não é problema para ninguém. Então eu vou fazer o pedido, vai ser feito ali o pedido do protesto, vai ser feita a intimação do devedor para efetuar o pagamento em 3 dias. Se ele não efetuar, vai ser lavrado o protesto. Prof, quais são os efeitos de um protesto? Bom, por falta de aceite a gente já viu, né? O protesto por falta de aceite possibilita a cobrança antecipada de todos os devedores indiretos. O sacador, aquele que era emitente, aqueles que endossaram, que puseram circular ali o título de crédito, e ainda se houver avalista, a gente também pode estar executando contra ele, se ele for ali, se o título tiver o aval. Poxa, e o protesto por falta de pagamento? O que vai acontecer? Vai ocorrer a cobrança dos devedores indiretos também, vai ocorrer a interrupção da prescrição, vai ficar configurado a impontualidade e o nomezão lá, o CPF do protestado, vai para os cadastros de inadimplentes. Prof, com 5 anos o meu nome já vai estar limpo, isso é verdade? É falso, não é verdade. O protesto não é baixado por 5 anos. Você fica protestado ad eterno, até você não efetuar o pagamento da dívida. Prazo para protesto. Prof, tem prazo para efetuar o protesto, gente? Claro que tem. A falta de aceite, tem, né, quando o sacado não efetua o aceite, qual que é o prazo ali? Somente enquanto é possível o aceite, então até a data do vencimento, concorda? Após essa data, quer dizer, já venceu o título, então eu não posso mais pedir para ele aceitar. Aí o protesto se torna por falta de pagamento. Isso aqui é uma consequência lógica, é só você gastar aí um minutinho pensando comigo que você já acerta. Prazo por falta de pagamento. Não há impedimento nenhum para um protesto tardio, porém com efeitos reduzidos. Eu coloco ali entre parênteses muito controverso, porque tem uma imensa discussão doutrinária e no STJ se eu posso fazer o protesto tardio ou não, se o cartório de protesto pode analisar a prescrição, se não pode. Eu, como professor e como advogado, recomendo vocês a efetuarem o protesto no menor prazo possível para tentar evitar ali aqueles prazos de prescrição que a gente viu na aula 2, né? A questão ali do 1 ano para endossantes, 3 anos para o aceite. Então, cuidado aqui com esses prazos. Se a pessoa não efetuou o pagamento, trate de procurar logo um cartório, um tabelionato de protesto
e efetuar o protesto para que você possa configurar aqui a inadimplência do devedor. Cláusula sem protesto. Eu posso fazer um título de crédito com cláusula sem protesto, prof? Nunca ouvi falar disso. Então a lei uniforme, lembram, né? Lei uniforme de Genebra, a famosa LUG, ela vem lá no artigo 46 e diz que é possível sim eu fazer uma cláusula no título de crédito, uma cláusula que eu diga que não tenha protesto ou que não tenha despesas esse título. O que quer dizer essa cláusula? Primeiramente que ela tem que ser escrita, né? Lembra? Declarações de vontade aqui no título de crédito tem que estar escrita no próprio título. Ela não pede protesto, eu posso ir lá e fazer o protesto, mas está escrito que é sem protesto. O sem protesto aqui nesse sentido quer dizer que não é obrigatório ser feito o protesto. Agora, se você quiser fazer, é uma faculdade. Não depende do protesto para que você possa fazer a cobrança dos devedores indiretos. Não dispensa a questão da apresentação no vencimento. E se você, já que tem a cláusula que não é para protestar, e se você mesmo assim, você é exibido e quer fazer o protesto, não pode cobrar as despesas, vai ser por sua conta e risco o pagamento dessas despesas. Então vejam que essas são as consequências se você pegar um título de crédito e colocar uma cláusula ali, sem protesto ou sem despesas. Quer dizer que você está dispensando ali o protesto para a efetivação ali da mora do devedor, e se assim você o fizer, você vai ter que pagar as custas aí por sua conta e risco. Então a gente também conseguiu vencer essa aula aqui num tempo razoável, num tempo legal. Então isso aqui fica sendo a parte 3 da aula 3 vencidas agora, beleza? Então até a aula 4 que a gente vai falar sobre cheque. Até mais, tudo de bom.